Ok, está sendo gravado. Então, num vídeo anterior, a gente falou sobre série de potências, né? Série de potências. O que que era? Essencialmente, tinha dois tipos que são muito parecidos. De fato, apenas o ponto onde, ao redor dele, a gente está escrevendo a série que muda. Por isso que a gente contentou com isto aqui, né? Soma de Cn x elevado a n. Outro tipo é quando você escreve em torno de outro ponto ao invés de zero, x menos x, zero elevado a n, tá certo? Em algum momento a gente vai falar também. Isso não faz quase nenhuma diferença. Então, nós temos uma série de potências. Isso aqui, essa soma infinita é uma série de potências. Nós temos que lidar como sendo uma série de funções, né? Mas só que é uma série de funções polinomiais, por razão óbvia, né? Aqui você está vendo polinômios, tá certo? Monômios, inclusive. Ok. Eu falei que essa série, na aula anterior, que tem um raio de convergência, certo? R, que esse raio é o número 1 sobre lim sup de raiz késimo de ck, né, quando k tende a infinito. Esse lim sup, inversa, né, desse lim sup, a gente demonstrou lá que raio de convergência no seguinte sentido, que para todo x no intervalo menos r até r, certo? Essa série converge. A série converge. Tudo bem? Bom, a gente provou mais coisas. De fato, na proposição, o teorema que provamos no vídeo anterior, nós provamos que para qualquer, de fato, para qualquer R que seja menorzinho, né, um pouco menor do que R, então a série converge, a série converge melhor ainda, né, absolutamente uniforme e uniformemente no intervalo, menos R até R, certo? Ou seja, se você considerar uma região compacta dentro desse raio de convergência, que é esse raio aqui, esse intervalo aqui, aí a sua convergência é melhor ainda, e depois temos resultados que são como corolários, que são decorrentes de convergência uniforme, né? Bom, duas perguntas ficam no ar, né? Duas perguntas importantes e não difíceis de responder, é que o que acontece para x maior do que r, certo? Ou menor do que menos r, tá certo? A gente falou dentro do intervalo, e não falamos. E o que é mais importante ainda, o que acontece sobre, o que podemos dizer sobre convergência no caso de x igual a r ou igual a menos r, ou módulo de x igual a r, né? Módulo de x igual a r. O que acontece nesses casos? A resposta da primeira pergunta, de fato, já está embutida no teorema, essencialmente, não falamos explicitamente, mas a resposta da primeira pergunta é a divergência, realmente, ou seja, a resposta é o seguinte, fato é que para todo x pertencente a esses intervalos, né, menos infinito até menos r, unido com r até infinito, isso quer dizer fora da região da convergência, tá bom? A série soma de Cn, Xn, n de zero até infinito, diverge, ou seja, não é convergente, tá bom? Essa série não é convergente. Por que que não é convergente? Como que a gente pode ver isto? Alguém pensou na convergência, divergência dessa série? Acontece que para provar isso, existe um lema bem legal. Esse lema é o seguinte, que de onde que vem aquele R, né, que é aquele raio de convergência? O lema é o seguinte, se a série
se a série converge num ponto, x0, pertencente a números reais, então, para todo número x1 que esteja, ou para qualquer número x, né? Para qualquer número x que esteja entre menos x0 até, deixa eu escrever assim, se converge em x0, né? Então, para todo outro ponto que esteja entre menos x0 até x0, também a série converge. A série converge. Tá? Então, vamos entender isso. O que aconteceu aqui? Eu vou fazer um desenho aqui. Eu tenho o ponto x0, certo? Se aqui é o ponto zero. O x0 poderia ser negativo, tá? Mas não vai fazer muita diferença, nenhuma diferença. Eu estou dizendo que se para algum número x0 essa série converge, então, para todo número que esteja menor, né, aqui também, sempre é simétrico, aqui menos x0. Para todo número que está menor aqui e maior do que menos x0, também essa série vai convergir. Tá claro? Esta é a afirmação, esse é um lema, de fato, que a gente pode mostrar simples. Vamos lá. Então, se eu sei que soma de Cn, demonstração, soma de Cn x0 elevado a n de 0 até infinito, convergente. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um x1, ou x, né? De novo estou colocando x1. Pego um x que é menor do que x0, certo? E eu quero mostrar que a série soma de, mostramos que a soma de Cn x elevado a n também converge, tá bom? Como que você mostra algumas coisas assim? Lembram de como demonstrar coisas desse gênero? É uma série numérica agora, né? Nós estamos fixando o número x0, eu soube que essa série está convergindo, então eu quero mostrar que para outro x também essa série converge. Lembram de critério de comparação? A gente usa critério da comparação, tá? A gente usa critério da comparação de convergência das séries, né? Então, se eu olhar para enésimo elemento dessa série e olhar para enésimo elemento da outra série, comparar, o que está acontecendo? O que eu posso dizer sobre olha, Cnx elevado a n dividido por Cn x0 elevado a n. Bom, se forem diferentes, zero. Caso zero, não temos discussão. Ele é x dividido por x0 elevado a n, não é isso? Então, vocês estão vendo que esse aqui, mesmo com módulo, tá? Mesmo com módulo, você pega o módulo, ele está tendendo a zero, não é isso? Porque x é menor do que x0, porque módulo de x, eu assumi que é menor do que módulo de x0. Então, esse aqui é um número menor do que 1, elevado a n, tende a zero, certo? Então, o critério de comparação diz que se uma série converge, a outra também vai ser convergente, certo? Então, soma de Cn, x elevado a n, é convergente. Então, o que dá isso como mensagem para a gente? Que se você achar um ponto, tipo x0, que a sua série converge, então para todos os números menores também você já tem convergência, tá certo? Então, se tiver um ponto por aqui, você conclui que todos os pontos anteriores também vão ser convergentes. Tá bom. O que nós podemos concluir a partir desse aqui? Podemos considerar todos os possíveis valores, né, então, considere o conjunto, o conjunto S, que todos os possíveis
tais x zeros, né? X zeros, que quer dizer que a série converge. O que a gente concluiu até agora é que esse conjunto S é um conjunto que não tem buraco, né? Tipo, ele, se tem um ponto aqui, todos os pontos antes, né? Aqui é zero, todos vão ficar dentro do conjunto S. Então, o que pode acontecer com esse conjunto? O que pode acontecer com esse conjunto? Digamos, alguns casos podem ocorrer. Um primeiro caso, casos que podem ocorrer, casos possíveis, tá? Um primeiro caso é que esse vazio não é. Por que não é vazio esse conjunto S? Vamos lá, para ver se vocês estão acordados. Esse conjunto S pode ser vazio, o conjunto dos pontos, assim, que essa série converge, viu? Soma de Cn, x0 elevado a n. X0 que está em questão. Esse número você pode escolher. Será que é possível que seja vazio esse conjunto? Não tem nenhum valor aqui, você colocar e converge essa série? Tem sempre um valor que você colocar vai convergir essa série. Qual que é? Se eu colocar zero, né? Se eu colocar x0 igual a zero, exatamente. Se eu colocar x0 igual a zero, zero vezes Cn é zero, né? Então, soma de zeros. Portanto, um caso é que é, o conjunto o conjunto S seja apenas o ponto zero. A gente vai ver esse caso. Pode acontecer que apenas no ponto zero mesmo essa série converja. Nesse caso, diríamos que o raio de convergência é zero, tá? Ou seja, aquele lim-sup está dando infinito, porque a sua inversa deu zero. Segundo caso é que o conjunto S seja todos os números reais. Isso pode ocorrer, tá? Para todos os números, essa série converja, tá bom? E um terceiro caso, é um caso intermediário, talvez deveria colocar no meio, mas não importa, é que o conjunto S é exatamente um intervalo menos R até R, poderia ter poderia ter as fronteiras também. Deixa eu colocar aqui, só assim, aberto, e aqui colocar o com fronteiras. É porque eu coloquei exatamente pontos onde a série converge, e justamente pontos da fronteira podem ser pontos problemáticos. Mas o que eu quero insistir aqui é que esse conjunto onde a série converge é algo assim, ou é intervalo finito, né, de menos R até R, poderia ter, como falei, uma das fronteiras, a gente discute em breve, ou pode ser todos os números mesmo, que seria menos infinito até infinito, ou apenas o ponto zero. Esse está claro que isso é o caso, ou seja, isso não precisa essencialmente de demonstração. A demonstração é este lema que eu mostrei aqui para vocês, por lema, né? Ou seja, esses casos possíveis é corolário daquele lema, porque ou você só converge no zero, ou se convergir em algum outro ponto, todo mundo aqui vai convergir, não é? Todo mundo vai convergir. Aí, o que você faz? Pega supremo de todos esses possíveis depois para ter raio de convergência, né? Então, vamos lá. O que seria o raio da convergência? Estou falando hoje de outra forma, né? Raio da convergência é o supremo do conjunto S, tá? Supremo do conjunto S é exatamente a raio da convergência, que nesse caso é esse número R, nesse caso o número R é infinito e nesse caso é zero, né? Tá bom? O que nós mostramos no vídeo anterior, que aquele número mágico, 1 sobre lim-sup de raiz késimo de CK, certo? Funciona, ou seja, todo número menor vai ser convergente à série. Porém, a gente pode mostrar que todo x maior vai ser divergente à série. Isso talvez a gente poderia lembrar agora, né? Agora é o momento de lembrar isso. Alguém tem alguma dúvida até aqui?
Então, então vamos lá. O que acontece se um número for maior do que aquele raio de convergência? Lembrando, raio de convergência, R, eu defini como sendo 1 sobre lim sup de raiz késimo de CK, certo? Então tá. Esse número, vamos supor que é um número menor do que infinito. Suponhamos que R não seja infinito, certo? Porque se fosse infinito, eu não tenho nada para provar aqui, né? Porque já provei na aula anterior que todo número menor converge, então não tem nada para provar que diverge. Agora, vamos supor que é finito esse número, então, I seja x um número que seja maior do que esse r, né? Agora, um número maior do que r. O que acontece com x quando x é maior do que r? Então, né? Tela não tá. Ok, agora está andando. Ok. O que eu posso concluir quando x é maior do que r? É, vamos lá. Tem que lembrar a definição de lim-sup, né? Vamos lá. Então, 1 sobre x 1 sobre x fica o quê? Fica menor, né? Do que lim sup de raiz késimo de módulo de CK, certo? Ok. Então, o que eu posso concluir a partir daqui? Se o lim sup é maior do que 1 sobre x. Olha, que x é um número fixo, né? X, peguei um número fixo. Se o lim sup é maior do que 1 sobre x, o que eu posso concluir? O que dá para concluir a partir disso? Alguém pode manifestar? Ou lim-sup está difícil de tratar? Lim-sup é um pouquinho delicado, né? Vamos lá. Então, aqui é número 1 sobre x. Então, o lim-sup ficou aqui, maior. Esse aqui é o lim-sup. Se o lim-sup de uma sequência é maior do que alguma coisa, o que eu posso concluir? Lim-sup era o quê? Era limite dos supremos, né? O ínfimo dos supremos, na verdade. Porque supremos sempre diminuem, né? Quando você pega K maior e maior e maior aqui, né? É, limite de supremos. Então, supremos vai ficar sempre maior do que esse número 1 sobre x. Portanto, o que eu posso concluir? Posso concluir que raiz késimo de CK, certo? É maior do que 1 sobre x para que coisas? Para K's suficientemente grandes, né? A gente pode concluir que esse aqui é maior do que 1 sobre x, tá certo? Para infinitos K's eu tenho isso, que a raiz késimo de CK vai ficar maior do que 1 sobre x. Por isso que o lim-sup, ou seja, se lim-sup for maior do que algum número, esse aqui tem que ter bem claro na sua mente, né? Se o lim-sup de uma sequência ficou maior do que algum número, certo? Isso quer dizer que é, existe uma sequência infinita de Ks, tal que esses números aqui são também maior do que 1 sobre K, para infinitos Ks. Esses são maiores. Portanto, o que eu concluo? Eu concluo que, aliás, eu poderia fazer, bom, tem que fazer um pouco melhor. Se esse lim-sup é maior do que 1 sobre x, então eu escolho um número assim, r, que é maior do que 1 sobre x, ele também é maior, então vai ser maior do que r, que é maior do que 1 sobre x, tá? Se o lim-sup é um número, esse número é maior do que 1 sobre x, então tem um r no meio, né? Que o lim-sup é maior do que r, que por sua vez é maior do que 1 sobre x. Portanto, já tenho agora que ck, certo? Vai ser o quê? Vai ser maior do que r elevado a k, beleza? ck vai ser maior do que r elevado a k, só levo elevado a k. Agora, olha para a série, soma de
CK x elevado a k, certo? K de zero até infinito. Então, veja bem, qual que é o termo késimo dessa série? O termo késimo é módulo dele, vai ser módulo de CK vezes módulo de XK. Mas isso aqui está ficando maior do que R elevado a K vezes X elevado a K. Que isso aqui vai para infinito, né? Quando K vai para infinito. Tende a infinito quando K tende a infinito. Porque R é maior do que 1 sobre X, né? Se R é maior do que 1 sobre X, o produto deles é maior do que 1. Então, esse número é maior do que 1 elevado a K. K tendendo a infinito, tende a infinito. Isso significa que essa série diverge. Por quê? Por que que essa série diverge se eu tenho isso tendendo a infinito? Tá claro por que que está querendo dizer que essa série diverge? Professor, Diga. de onde o senhor tirou esse R minúsculo? R minúsculo? Então, aqui, ó, eu estava falando que lim_sup, a nossa hipótese era que lim_sup é maior do que 1 sobre x, não é isso? Eu escolhi, pela escolha do x, eu escolhi um x que era maior do que esse raio o suposto raio de convergência, certo? Então, x era maior, estritamente maior do que r. Então, só invertendo, eu concluí que inversa do x é menor do que é menor do que r, 1 sobre r, não é isso? Então, 1 sobre x é menor Uhum. que 1 sobre r, que 1 sobre r é exatamente esse lim_sup, por isso que ficou assim. Agora eu tenho lim_sup, é um número, né? Lim_sup é um número real. Poderia ser até infinito, mas enfim, lim_sup ficou maior do que 1 sobre x. Se um lim_sup é maior do que 1 sobre x, então, assim, existe algum número r que está entre eles, né? De acordo? Se algo é maior do que o outro, existe um número entre eles. Isso é a propriedade dos números reais, não é? Isso. Aham. Tá certo? Então, que lim_sup é maior do que esse número também, tá certo? Então, lim_sup é maior do que 1 sobre x, então lim_sup é maior do que algum número que é maior do que 1 sobre x também. Esse aqui é só para que eu quero, afinal, seja algo maior do que 1 elevado a infinito, tá? Mas tá, então esse aqui é só propriedade dos números reais. Se algo é maior do que o outro, existe alguém aqui no meio também. Então, agora a questão é, se o lim_sup é maior do que, então eu estou aproveitando do fato de que lim_sup é maior do que 1 sobre x e um R também no meio, eu coloquei para facilitar a minha vida. Se o lim_sup, agora eu falo, se o lim_sup é maior do que um número Rzinho, pela definição de lim_sup, isso quer dizer que para infinitos casos, essa sequência tem que ser maior do que esse número também, tá? E aí, essa é a definição do lim_sup. Se não acontecesse isso, o lim_sup não poderia ser maior do que R. Então, beleza. Isso quer dizer que elevado a k vai ficar maior do que r elevado a k também. CK fica maior do que r elevado a k. Agora eu olho para a minha série e observo exatamente késimo, aqueles k's, né, que satisfaziam essas coisas aqui, essa desigualdade aqui. Eu olho para késimo termo e eu vejo que ele é maior do que r elevado a k vezes x elevado a k. Que agora, por sua vez, isso aqui tende a infinito quando k tende a infinito, porque r vezes x é maior do que 1. Não é isso? Isso aqui é exatamente r vezes x elevado a k. R vezes x é maior do que 1. Um número maior do que 1 elevado a k vai tender a infinito. Tá bom? Então, eu concluí que esse tende a infinito, mas essa série não pode ser convergente, portanto, a série numérica, né, soma de ckx elevado a k é divergente, porque a gente sabe que uma série convergente, késimo termo, tende a zero, né? Isso aqui é o curso de análise 1. Toda série cálculo 3, aliás, toda série que converge, késimo termo dele tem que tender a zero, mas a gente está vendo que infinitos k's, portanto, estão indo para infinito, que quer dizer que essa série é divergente. Resumindo, eu mostrei que todo x que é maior do que aquele número mágico vai fazer com que a série divirja, certo? A série diverge para todo x que é maior do que aquele número mágico, que é tal de raio de convergência.
E acabou. Isso a gente concluiu, portanto, que a figura é assim. Então, aqui nós concluímos, estou pensando um pouco agora, nós concluímos que, olha, existia um conjunto S, se esse conjunto S fosse finito, for finito, né? Então tem um número R aqui, que todo mundo aqui dentro converge, e eu acabei de mostrar que todo mundo que está aqui fora diverge, certo? Bom, a figura ficou meio feia, mas vocês entendem. Todo aqui diverge, certo? Aqui diverge também. O que ficou agora o problema a ser resolvido? O que acontece na fronteira? Na fronteira a gente não discutiu, nem na aula anterior, nem hoje até agora. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até agora? A mais do que perguntaram? Ok. Eu suponho que não, então é isso. Também falando. Então vamos dar uns exemplos para a gente entender esses aí. Por exemplo, exemplo número 1 é soma de x elevado a n dividido por n fatorial. N de 0 até infinito, lembrando que 0 fatorial é considerado como número 1, né? Então tá. Aonde que converge essa série? Queria saber para quais x essa série converge. Exatamente essa é a pergunta, né? O que nos falamos foi um método para isso. Vai pegar aquele lim-sup, né? Olha para lim-sup de raiz, digamos, késimo de 1 sobre k fatorial. E um pouquinho difícil isso, concorda? Que esse aqui é difícil, bom, mas não é impossível para quem já viu cálculo 1, calcular limites. Mas depois que você aprender algumas coisas no cálculo 3, de critérios de comparação, é mais fácil fazer o seguinte. Eu afirmo que essa série aqui converge para todo x. Se eu mostrar isso, eu acabei de mostrar que a raiz de convergência é infinito. Então, mostramos. Então, um jeito é calcular isso, achar a raiz de convergência, beleza? E depois pegar a inversa, que vai dar raiz de convergência. A afirmação é que esse lim-sub de fato é zero, e a sua inversa vai dar infinito. Mas eu não quero ir por aí, por aquele caminho de calcular o lim-sub. Mostramos que, para todo x número real, a série soma de xn dividido por n fatorial converge. Se eu mostrar isso, eu mostrarei que para todo número real converge. Então, aquele conjunto S é todos números reais. Portanto, raio de convergência é infinito, tá? Então, raio de convergência é infinito. Então, como que eu mostro que essa série converge? Eu lembro apenas aquele critério de comparação de termos da série. Eu olho para enésimo primeiro, que é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, comparo com enésimo, isso é dividido por enésimo termo da série. Lembra, uma série, você divide enésimo primeiro, n mais 1, dividido por n, vai ver o que vai dar no limite. O que vai dar no limite aqui? Aqui vai dar, eu cancelo aqui, vai ficar x dividido por n mais 1, né? Porque n mais 1 fatorial é exatamente n fatorial vezes n mais 1. Acabou calculando que o limite de enésimo mais 1 dividido por enésimo deu quantos? Quando n tende a infinito? Deu zero, né? Porque x é fixo, para qualquer x. Terminou mostrando que, então, a série converge. Xn dividido por n fatorial converge. Para tudo que seja o x. Ok, isso não deve ser muito estranho para a gente, já que quem está fazendo a análise 2 já sabe que esse aqui é o número exponencial de x, né? Exponencial de x tem essa expansão, de fato, já conhecíamos. Mas, enfim, é um jeito de mostrar que a raiz de convergência dessa série é infinito. Então, aqui não há discussão de fronteira, não há discussão de divergência e nada mais do que isso, ok? Exemplo 2, se não tem comentários sobre esse exemplo. Exemplo 2 que eu escolhi para vocês é soma de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, ok? Então, o que vocês acham da convergência dessa série? Aonde que converge essa série?
quero que botem mão na massa para esse exemplo, para calcular o raio da convergência. Tem alguma ideia para quais x que vocês acham que essa série converge? Se quiser, a gente pode ir pelo lim-sup, por exemplo, aquela definição também. Vamos por aquela definição. Por definição de raio da convergência, tá? Como que vai ser raio de convergência? O lim-sup de raiz késimo de módulo de CK, que aqui eu coloquei Cn, né? K vai tendendo a infinito. Aqui é o Cn, de fato. C2n, né? Isso. Esse número que está aqui, menos 1 elevado a n, é C2n. Ou seja, índices pares está dando o número menos 1 elevado a n. Metade do índice, certo? E ímpares está dando quantos? Quanto que é coeficiente no caso do ímpar? Zero, né? No caso dos ímpares, não está aparecendo nada aqui, então é zero, coeficiente CK. Quanto que vai ser o lim-sup, então, gente? N aqui de zero até infinito. Então, aqui a gente concluiu que CK é zero, se K é número ímpar. Se K é par, CK está ficando o quê? Menos 1 elevado a metade do K, né? Eu apenas olhei aqui, que é metade do negócio, né? O índice, x elevado a 2n. E aí, alguém se arrisca rapidamente? O que esse lim-sup é? Eu acho que é 1. Exatamente. Se você considerar os pares, né, tá dando quantos? Menos 1 elevado a... Eu sempre pego módulo, certo? Na definição, a gente sempre pega módulo. Então, tá dando 1 aqui. Bom, pronto, é 1. Mas tem zeros. Mas lim-sup de uma sequência que às vezes é zero, é esse que é o lance. Beleza da coisa de lim-sup. Às vezes é 1, às vezes é 0. 1, 0. Às vezes 1, às vezes 0. O lim-sup dessa sequência é 1, certo? Lim-sup ignora as oscilações que uma sequência cai. Esse que vocês têm que ter claro na sua mente. Lim-sup de uma sequência, ela ignora momentos que a sequência abruptamente cai, de repente vira zero. Ele só olha para o supremo do caldo da sequência, né? Então é 1. Esse aqui é 1. Pronto. R igual 1. Inversa dele vai ser 1 também. Bom, eu errei aqui. Eu acho que a queixa foi, espero que no vídeo não tenha errado também, mas acho que não errei, eu vou olhar novamente, mas o raio da convergência é a inversa desse número. Nesse caso vai dar a mesma coisa, porque a inversa do número 1 é 1, ok? Então, para todo x menor do que 1, então, para todo x menor do que 1, a série converge, e para maior do que 1, diverge, tá? E para x maior do que 1, divergente. Seria interessante, nesse momento, a gente averiguar no caso da fronteira. O que acontece? O que temos para x igual a 1? Módulo de x igual a 1, certo? Se eu Professor, colocar... Oi, diga. não, aqui, eu estava pensando aqui e ainda não está claro para mim por que o CK é 0 quando o K é ímpar. Quando é ímpar, aqui, como que como que a série foi definida? É soma de, sempre escreva, n igual a zero, coloca zero, dá o quê? Dá menos 1 elevado a zero, que é 1, elevado a x elevado a zero, que é 1. 1 mais, vamos lá. Depois, n igual a 1. Se você colocar n igual a 1, dá menos 1, né? Vai ser menos 1, que não... vezes x elevado a 2, certo? E próximo vai ser o quê? Quando eu coloquei n igual agora a 2, dá o quê? Dá mais, só que x elevado a 4, não é isso? Essa série de potências não tem termos polinômios grau ímpar, né? Não tem x cubo, não tem x elevado a 5. Isso quer dizer que o coeficiente é zero. Beleza? Ah, sim. Aham. Certo?
entendi. É simplesmente porque só apareceu aqui x elevado a 2n, só por isso. Uhum. Então tá. O que temos para x igual a 1 agora, pessoal? Pessoal, um monte de pessoal. Se eu colocar x igual a 1 ou menos 1, o que acontece aqui? Se eu colocar x igual a 1 na série, certo? Ou menos 1, tanto faz, né? Porque sempre x elevado a um negócio par vai dar 1, né? Vai ficar soma de menos 1 elevado a n. Então, a série... Opa, então, a série soma de Cn x elevado a n, nesse exemplo, vira soma de menos 1 elevado a n. N de 0 até infinito, certo? Só coloquei x igual a 1 ou menos 1. Então, essa série a gente sabe que diverge, né? É divergente. E acabou. Diverge. Isso aqui não converge. Soma de menos 1 elevado a n não converge, tá certo? Está claramente divergente. Então, significou que na fronteira, portanto, nesse caso, na fronteira do intervalo da convergência, na fronteira do intervalo, menos R até R, que no caso é 1 aqui, a série divergente, tá bom? Eu vou colocar um terceiro exemplo, tá? Para que aconteça que na fronteira, num dos pontos da fronteira convirja, o outro ponto não convirja. Ou seja, para você ficar bem claro que a fronteira tem duas fronteiras, né? Uma é número R e outra é número menos R. Como eu falei, aqui dentro tem uma simetria. Convergiu aqui, ainda aqui dentro tudo converge. Divergiu, aqui diverge tudo. Mas na fronteira pode haver todos os possíveis casos que estamos colocando nos exemplos. Terceiro exemplo número 3, é seguinte série. Considere a série soma de menos 1 elevado a n, dividido por n, vezes x elevado a n, de 0 até infinito. Ok? Então, ache raio da convergência, e verifique convergência na fronteira, tá bom? Convergência na fronteira quer dizer exatamente no número R e menos R. Beleza, trocamos a cor um pouco. Cálculo agora. Quanto que é raio da convergência aqui? Raio da convergência, quanto que é? Eu calculo aquele lim-sup de novo. É que lim-sup muitas vezes vai virar limite também, né? Inclusive aqui, lim-sup de 1 sobre, de raiz késimo de quem? De 1 sobre k, né? K tendendo a infinito. 1 sobre k porque, késimo termo, enésimo, késimo, tanto faz, né? Késimo aqui é menos 1 elevado a k dividido por k. Só que é o módulo, né? Módulo de CK. Módulo desse número é 1. Então, não preciso me preocupar com o jeito que está escrito aqui. Beleza? Então, qual que é esse lim-sup? Isso aqui é limite mesmo. Se lembrar, késimo de k, né? Raiz késimo de k, quando k tende a infinito. Alguém lembra quanto que é esse limite? Isso aí é inverso desse limite, né? Limite de raiz késimo de k, quando k tende a infinito. Vai dar 1, né? Esse limite é 1. Esse limite é 1. Você pode usar, sei lá, pega logaritmo, pega o que você fez no cálculo, raiz enésimo de n, o limite é 1, quando n tende a infinito. Então, raio da convergência aqui é 1, portanto, para todo número menor do que 1, converge, maior do que 1, diverge. Falta saber o que acontece para x igual a 1 e x igual a menos 1. Esses dois pontos são pontos da fronteira que eu preciso me preocupar, tá bom? Então, qual que... Primeiro, vamos escolher o ponto x igual a 1. O que acontece no caso de x igual a 1? Se eu colocar x igual a 1, vocês acham que converge? X igual a 1. Então, a série vira o quê? Vira soma de
menos 1 elevado a n, dividido por n, vezes 1 elevado a n, que nem vou escrever porque é 1, né? N de 0 a infinito. Ok. Que série que é essa série? Essa é uma série numérica, né? Que é esse aqui, ó. Bom, aqui 0 nem tem sentido, gente. Seria bom a gente não cometer esse pecado capital em análise. Aqui começa de 1, né? Essa série começa de 1, de fato. Então, N0 não faz sentido nesse exemplo. N de 1. Ok. Então, esse aqui é o quê? É menos 1, mais 1 meio, menos 1 terço, mais 1 quarto, menos 1 quinto, mais 1 sexto, e etc., não é? Menos 1, alternadamente, né? Menos 1 elevado a n, dá alternadamente positivo e negativo, eu estou dividindo por n, beleza? E aí, essa série converge ou diverge? O que vocês acham? Essa série, o que tem de convergência, você sabe sobre ela? Esqueceram, né? Que essa série, quando você tem uma série alternada, esse aqui é bem legal, né? É uma série, é critério da série alternada. Ó, eu lembro que para essa parte da análise 2, vocês têm que revisar realmente essas coisas de convergência de séries, viu? A série sendo série alternada e enésimo termo tendendo a zero, esse aqui era um critério de convergência, que a série converge, tá? Essa série converge. Mas, se eu colocar x igual a menos 1, tá? O que acontece? Se eu colocar x igual a menos 1, a minha série vai ficar menos 1 elevado a n dividido por n, certo? De 1 a infinito, vezes x elevado a n, que x é o quê? Menos 1 elevado a n de novo. Não é isso? A série está aqui. Então, vai virar o quê? Vai virar soma de n de 1 a infinito, de menos 1 elevado a n mais n, 2n, né? Dividido por n. Mas, ora, menos 1 elevado a 2n é o quê? 2n é um número par, então, menos 1 elevado a 2n é 1 sempre. E vai ficar de 1 a infinito, de 1 sobre n. E aí, esse aqui eu acredito que vocês vão poder falar para mim, se converge ou diverge. O que acontece com essa série? Soma de 1 sobre n. Essa diverge. É isso, muito bem. Essa é a série harmônica clássica, né? Esse aqui, certamente vocês sabem que isso aqui é harmônica, série harmônica, com potência 1, né? Para toda potência que é menor ou igual que 1, essa série diverge, e para maior a gente sabe que converge, mas aqui a potência é 1, ela diverge. Diverge. Tá? Então, o que nós concluímos? Concluímos um exemplo intermediário, né? Ou seja, temos um exemplo que a série na sua fronteira, numa das fronteiras, que era o x igual a 1, converge, e na outra fronteira, diverge. Portanto, realmente a fronteira da série precisa de uma delicadeza, certo? Ok. Eu acho que agora a gente já tem todas as coisas que eu queria sobre exemplos, raio de convergência, divergência e etc. Tudo bem? Alguma pergunta a respeito? Ok. Vamos fazer o seguinte. Apesar de que eu tenho que ver a divisão do trabalho de hoje, do jeito que eu estendi, vou falar um pouquinho mais e a gente dá um intervalo pequeno, tá? Então, eu vou usar os teoremas que eu falei para vocês. Na verdade, eu vou lembrar apenas e vou usar. Eu falei que essa série converge uniformemente, portanto, nós temos, lembra, que integrais vão convergir também. Isso quer dizer que se soma de... então, isso aqui é da aula anterior, soma de CK, XK, K de 0 até infinito, quando converge no seu domínio de convergência, né, que é menos R até R, a gente sabe que integral, certo?
de soma de CK, XK, vai ser soma das integrais, não é? Soma de CK sobre K mais 1, XK mais 1, certo? Então, eu escrevi de uma forma bem, assim, sem do, digamos, sem fronteiras aqui, mas vocês entendem pelo que eu escrevi exatamente no, na aula anterior. E, além disso, nós temos, então, isso aqui, isso porque convergência é uniforme, tá legal? Pela convergência uniforme, integrais vão convergir para a integral da função. Isso quer dizer, às vezes dizem assim, que você pode trocar soma com integral, tá certo? Esse aí é exatamente isso. Você pode trocar soma infinita com integral. Soma finita com integral, a gente sempre pode trocar, mas é super delicado trocar soma infinita com integral. E para a série de potências, então, a gente pode. Derivadas também, pela demonstração que fiz na aula anterior, que derivada dessa função limite, certo? Vai ser soma das derivadas. E é legal porque as derivadas aqui são derivadas dos polinômios, né? Da k. Então, a derivada dessa função vai dar exatamente soma das derivadas, que é k ck x elevado a k menos 1, tá certo? É porque a derivada de ckxk dá exatamente, por ser um polinômio, dá esse negócio aqui, beleza? O k começa de 1 até infinito aqui. Ok. Então, tem um resultado, eu não vou repetir, então, tudo que eu tinha falado, mas eu vou concluir algo interessante. Então, teorema é que considere série de potência, não vou escrever de potência, já está entendido, é isso aqui, C, K, x elevado a K, K de 0 a infinito, ok? Se R é o raio da convergência, tá bom? Então, f de x igual soma de ck, xk, k de 0 até infinito, para x entre menos r e r, é infinitamente diferenciável. Para todo x entre menos r até r, tá? E, além disso, a késima derivada, certo? A késima derivada vai ser, bom, essa formulinha aí, mas vocês vão ver que não é difícil de ver de onde que vem. C n, x elevado a n menos k, onde n vai de k até infinito, tá? Em particular, o que nós temos? F késimo no ponto zero, derivada késima no ponto zero, vai ser, se você colocar x igual a zero, aqui vai ser zero, né? Vai ser exatamente k fatorial vezes ck, tá? Portanto, então, em particular, isso implica que o CK, que era exatamente késimo coeficiente da série, é nada mais do que késima derivada da função no ponto zero dividido por k fatorial. Bom, isso tem que lembrar vocês é o Taylor, né? Mas a sua demonstração realmente é que nós não passamos pelo Taylor. Só usamos o que vimos até agora, tá? E é tão rápido que eu posso mostrar em 2 minutos para encerrar essa parte, tá? Como que a gente mostra esse teorema? De onde que vem a demonstração desse teorema? Vamos olhar direito para o enunciado. Diz que considere uma série, certo? CK
x elevado a k, que eu vou apontar aqui, essa série. Bom, a gente sabe que tem uma raiz de convergência, poderia ser zero, etc., mas a gente vai falar tudo sobre, dentro daquele raio de convergência. E eu tenho uma função agora que é exatamente essa soma, ckxk. A afirmação do teorema é que essa função é infinitamente diferenciável. Isso quer dizer que tem derivada, a sua derivada tem derivada naquele intervalo, e assim por diante. Às vezes escrevem assim, uma função que tem infinitas vezes derivável, escrevem que ele pertence a C infinito, tá? Do intervalo menos R até F. Isso quer dizer que tem infinitas vezes derivada em todos os seus pontos de domínio. Beleza? Então, vocês acham por que essa série é infinitamente diferenciável? A função que define essa é definida por essa série. É por resultado anterior. Resultado anterior, eu falei que a série vai ser diferenciável, mas uma vez só, né? Seja demonstração, demonstração, demonstração. A gente falou que f de x como sendo soma de ck, x elevado a k, é uma vez diferenciável, beleza? Mas a gente viu quem é a sua derivada. A sua derivada é a soma de k vezes ck, certo? Deixa eu escrever ck mesmo, né, aqui. Então, é bom ser n aqui. Deixa eu colocar n, só um capricho de índices vai melhorar a vida. Cn, xn, tá? Zero é infinito, então tá, agora sim. Então, a função, quando a gente escreveu como série, aqui também vou corrigir, é Cn, xn. Cn, xn. N de zero é infinito, a gente viu na aula anterior que ela é diferenciável. E a sua derivada vai ficar derivada um por um, né? Vai ficar de 1 a infinito. De quem? Vamos lá, falem para mim. Vai ficar ncn x elevado a n menos 1, não é isso? Essa é a sua derivada. Agora, cabe mostrar que essa série, nova série aqui, também é diferenciável, não é isso? Eu tenho que mostrar que ela é diferenciável de novo, por sua vez, para dizer que a função é duas vezes diferenciável, não é? Mas, olha, esse aqui é uma série de potências de novo, não é isso? Esse aqui é uma série de potências novamente. E se dentro do seu raio de convergência, acontece a mesma coisa. De novo, é diferenciável, certo? Mas qual é o raio da convergência dessa série agora? É esse que eu queria saber. Qual é o raio da convergência? Qual é o raio da convergência? Podem dizer para mim? Qual é o raio da convergência dessa série, que é a derivada daquela série inicial? O mesmo raio do original, né? Justamente, sabe por quê? Porque você tem que pegar lim-sup se você pegar lim-sup de raiz enésimo de NCN, né? Ela apenas acrescentou lim-sup de NN e o anterior. Mas só que esse termo aqui, né, a gente sabe que é 1, limite dele, limite dele, tudo é 1, quando ele tem infinito. Então, tudo vai ser exatamente a mesma coisa que o anterior, que era 1 sobre R, né? Agora não vou errar. O limsup é 1 sobre R. Beleza? Então, o raio é a mesma coisa. Isso quer dizer que a gente pode aplicar de novo o teorema, aplicando o resultado anterior, concluímos que f é duas vezes diferenciáveis agora, né? Porque a sua derivada, que é essa, é diferenciável de novo no intervalo menos r e r, mesmo intervalo. Ora, mas eu continuo com a mesma coisa.
Agora, a segunda derivada eu quero calcular, certo? Ficou o quê? Ficou soma de, mesma coisa, ficou n vezes n menos 1, certo? Cn, x elevado a n menos 2, e agora vai de 2 até infinito, tá certo? E, indutivamente, a gente pode mostrar agora a afirmação, porque ela é diferenciável novamente, isso aqui. E mesmo raio de convergência, tem mesmo raio de convergência. Aqui, R de novo é o mesmo raio. Isso porque limite de n vezes n menos 1 também é 1. Essa parte não acrescenta nada naquele lim sup, tá? Vai ser o mesmo raio de convergência. E aí você conclui finalmente que késima derivada dessa função é dada por aquela série, como eu afirmei, que é n menos 1 até n menos k mais 1, c n, né, cn, x elevado a n menos k. Beleza? Então, késima derivada da série de potência é dada por essa fórmula simpática de uma série de potência novamente. E agora você colocar apenas x igual a zero, se você colocar x igual a zero, você conclui que você conclui? Se colocar x igual a zero, aqui tem, começa n igual a k, né? Se n igual a k, aqui vai ficar exatamente ck, não é isso? Vai ficar ck, e x elevado a zero, que é 1, fica só ck. Então, você vê que se eu colocar agora x igual a zero, então, f, késima derivada no ponto zero, vai ficar ck aqui, certo? Ck, vezes o quê? Começo n, o que estou fazendo aqui? N igual a zero, não é isso? O que vai dar aqui, gente? Se for para n igual a zero. Não, x igual a zero, perdão, x igual a zero. Então, vai ficar k vezes k menos 1, k menos 2, etc., que é k fatorial, né? K fatorial, isso. Mais o resto tudo vai ficar zero, aqui é zero. Mais zero, mais zero. Vocês estão me entendendo o que estou fazendo? Quando eu coloco x igual a zero, primeiro elemento, se eu coloco n igual k, n igual k, essa soma, né? Exatamente o primeiro termo dessa série, que é n igual a k. Quando eu coloco n igual a k, aqui vai sobrar nada, x elevado a zero dá 1. Vai ficar ck vezes k fatorial. O resto dos termos da série vai ficar zero tudo, né? Porque 0 elevado a 1, 0 elevado a 2, etc., tudo vai ficar zero. Então, beleza, isso aqui vai ficar exatamente ck vezes k fatorial. Terminou. Isso quer dizer que ck, agora divido por k fatorial, ck ficou késima derivada dividido por k fatorial. Que isso, novamente, para ser sincero, não é tanta novidade, né? Isso a gente conhece, mais ou menos, anteriormente tinha visto pelo Taylor, né? Fórmula de Taylor. Isso quer dizer que toda série de potência, você consegue achar seus coeficientes exatamente derivando a função, que é o resultado, no ponto zero, dividido por k fatorial. Tá bom? Então, eu paro essa gravação. E... Bem. Pessoal, tem o seguinte, eu tinha decidido, vocês estão me escutando? Estão escutando, né? Estamos. Eu tinha decidido provar um outro resultado que demora um pouco. E eu acho que é o melhor jeito eu colocar como um vídeo para a próxima. Eu não quero as aulas muito longas, as aulas presenciais eram mais fáceis de alongar. Eu passava de 2 horas, mas aulas online eu
Não acho nem os alunos, nem eu sinto bem de serem muito longas. Tá bom? Então, eu acho que intervalo quer dizer até próxima aula, tá? Não vamos continuar mais. Eu coloco isso, já fiz o suficiente para explicar série de potências para vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma preocupação, me fale agora. Senão, a gente se encontra no vídeo do próximo. Alguma pergunta? Vocês têm alguma preocupação sobre série de potências? Tá sobrando aí? Professor, Diga. fui eu que coloquei a pergunta no Padlet, agora que eu tô vendo que o senhor colocou que não entendeu muito bem minha segunda pergunta. Sim, me fala aí. É, não, é que quando o senhor provou o teorema sobre que se a de potência é diferenciável, Uhum, esses pontos, sim, o senhor faz uso de dois teoremas, né? Que no vídeo o senhor chama de teorema da convergência uniforme. sim, Aí eu sim. só queria confirmar se era aquele que era dois teoremas, né? Esse da integral, que o senhor até comentou agora, da Aham, subtroca de limite, e um outro que é se Fn converge uniformemente para uhum. F' de N converge uniformemente para F'. Queria saber Então, se eram vamos, esses dois teoremas. justamente, exatamente são esses aí que estava falando, porque quando converge uma sequência, a gente viu que as integrais também convergem para a integral de f, não é isso? Foi isso que a gente usou, convergência uniforme. Sobre derivada, qual que era a sutileza? Se você tem uma sequência de funções agora, converge para f, né? Logo, não quer dizer, isso não está correto, que as suas derivadas convergem para a derivada de f. Lembra? A gente deu até um exemplo, tá no vídeo. As derivadas não convergem. Aliás, essa função f poderia nem ser diferenciável quando uma sequência de funções diferenciáveis convergem. Lembra aquele exemplo era assim, esses exemplos convergiam para uma função que era função módulo de x, tá? Era, eu acho que x quadrado mais um x quadrado, como que é, mais um sobre n. Esse aqui funciona já. Essa sequência de funções, elas convergem, né, para função módulo de x, e você está vendo que elas convergem uniformemente, inclusive, essa sequência no intervalo menos e um intervalo compacto, fechado, essa sequência vai convergir uniformemente para a função módulo de x, que infelizmente não tem derivada, né, no ponto zero, função módulo de x. Então, qual que era o resultado? Era isso que você falou exatamente, mas eu quero só lembrar nesse tempinho. É que se uma sequência converge uniformemente para uma função, e, além disso, eu preciso assumir mais uma coisa. O que que era mais uma coisa? Lembra? Que a sua derivada, a sequência das derivadas, também converge para alguma função. Não quer dizer que, eu não vou falar que converge para a derivada também, porque isso é o que eu quero concluir, né? Se eu souber que uma sequência de funções converge, tá? E as suas derivadas também convergem, então concluímos que se a derivada de f é exatamente esse g, beleza? Esse é o teorema, exatamente esse é o teorema que eu utilizo. Eu posso até repetir aqui. Eu tenho uma série de potências, certo? De zero até infinito. Eu sei que essa série converge uniformemente para uma função, porque provei lá, né? Que em qualquer domínio, esse aqui é onde que converge para... Professor, Oi. o senhor está escrevendo no tablet, só porque Ah, o senhor não não está tá vendo? compartilhando. Ah, é Não, verdade. Estou falando com quem? Peraí. mas para mim dá Rapaz, para né? acompanhar as ideias, sim. Ah, não, mas isso é muito intuitivo, peraí. Deixa eu mostrar aqui a tela. Tá. Puxa vida.
Ó, aqui, ó, todo esse rascunho. Então, eu estava falando que uma sequência de funções pode convergir para outra função, mas as suas derivadas podem, né, podem convergir para a função módulo de x e, portanto, o limite pode nem ser diferenciável, né? Então, isso aqui pode ocorrer, em geral. Aí, o teorema que você apontou era isso, exatamente esse, só estou querendo repetir o teorema. O teorema diz que se uma sequência de funções converge uniformemente e as suas derivadas também convergem, tá? As derivadas precisavam convergir uniformemente? Agora, esses teoremas são tão delicados, e tem que lembrar um pouco, deixa eu ver. Algum de vocês lembra esse teorema? Não? Vou ver no É meu. isso mesmo, professor. As derivadas têm que convergir Teorema uniformemente. convergir uniformemente, é isso que eu estou pensando, que as suas derivadas precisam convergir uniformemente também no resultado. Deixa eu, deixa eu pensar um pouquinho, na verdade. Nas minhas anotações das aulas, tá isso mesmo. Convergindo uniformemente. Uhum. Não, estou lembrando a demonstração para ver se a gente assumiu isto. Eu acho que você tem razão na demonstração. Só um minutinho. Hum, tá, tudo bem, tudo bem. Vamos assumir esse mais forte. Talvez eu consiga provar. Um clássicos é assim, nos livros sempre fazem isso mesmo. Fn converge uniformemente, as suas derivadas também estão convergindo uniformemente para uma função, e aí, é, o que que nós temos? Aí nós temos que e essa função f, que é o limite das funções fn, também tem derivada, não é esse caso, não vai acontecer esses casos assim, e a sua derivada é exatamente isso. Isso quer dizer que é exatamente as derivadas convergem para a derivada, né? Mas você precisa essa hipótese, que eu estou insistindo porque é muito importante. Nós precisamos que as derivadas também convirjam. Ok. Então, agora, para a série de potências, eu estava falando aqui para vocês, que se você tem uma série de potências, você sabe que essa série de potências converge para uma função, para todo x que está, aqui que parei, para todo x que está dentro do intervalo compacto, dentro do raio da convergência, tá bom? Então, essa convergência é uniforme para todo x que está aqui dentro desse intervalo compacto. Não dá para dizer que convergência uniforme todo dentro do seu raio de convergência, tá? Para todo intervalo compacto dentro de raio de convergência. Aí sim. E mais, eu preciso ver se essa soma de ncnx elevado a n menos 1, que são as derivadas, né, se convergem uniformemente para alguém, não é isso? E isso é justamente o que acabamos de falar, né? Por que eles convergem? Porque é uma série de potências, de novo. E tem mesmo raio de convergência? Tem mesmo raio de convergência. Acabamos de falar, né? Até caésimo, inclusive. Hoje a aula foi mais geral que a outra, né? Se esse aqui converge, tem mesmo raio de convergência, portanto, para todo x em menos r até r, novamente, r menos r, temos que convergência é uniforme, não é isso? Convergência é uniforme, pelo teorema que provamos para raios de convergência. Aí sim, aí a gente usa, então uma vez usei esse teorema de convergência, como você falou, agora eu uso o teorema de convergência uniforme para concluir que se a F' é exatamente esse G, certo? Mas o que quer dizer F' é exatamente esse G? A derivada dessa série de potência é essa série de potência, não é? Então isso quer dizer que soma de Cn, Xn, a sua derivada é exatamente soma de ncn x elevado a n menos 1. Beleza? Dentro de qualquer intervalo fechado. Mas, ora, se está dentro de qualquer intervalo fechado, aqui é menos r, aqui é r. Se dentro de qualquer intervalo fechado, de r até menos r,
eu tenho essa relação, vocês concluem que para todo x mesmo entre menos r e até r, nós temos essa relação também, né? Que a derivada vale trocar derivada com soma infinita. Soma infinita. Não é isso? É isso que nós fizemos. Se vale para todo R menor, então para qualquer X, você bota um R maior que está entre X e Rzão, não é? E concluir que dá para trocar derivada com soma infinita. Portanto, série de potência é muito bem comportada para trocar derivada com soma, para todo número que esteja dentro de raio de convergência. Afinal ficou para todo x dentro de raio de convergência. Tá claro? Ficou sim, professor. Maravilha. Então, eu acho que a gente pode parar mesmo, e estou satisfeito com esse material que passamos. Fica para o próximo, gente. Ok, professor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Luana, também.